Exercícios! Olá, essa é uma videoaula com resolução de exercícios com lei de formação de matrizes. Esse exercício número 1, que foi aplicado pelo Instituto Quadrix para o CRB em 2014, diz assim, que nós temos uma matriz A, que é obtida através da lei de formação A e J igual a 3i menos J. Então, essa é a lei de formação da matriz e está pedindo o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Então, aqui a gente não tem que perder tempo montando a matriz. Tu tem que ter ela na tua cabeça. É uma matriz que a gente não sabe a ordem, mas o que está sendo pedido aqui é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. O que significa isso? Significa que nós estamos procurando o A22. E como é que a gente faz isso? Nós pegamos a nossa lei de formação, que é a IJ igual a 3i menos J, e aonde está o índice I e o índice J, nós trocamos o I pela linha, que é pedido, e o J pela coluna, que é pedido. Ou seja, o A22. E substituímos. Ficamos, então, com 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 é 6 e 6 menos 2 é 4. Então, o que está sendo pedido aqui é o elemento A22, que é 4, ou seja, alternativa C. Bom, esse exercício 2 foi aplicado pela Universidade Federal de Santa Maria em 2011. E ele diz assim, que é dado um diagrama que representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. Diz que as setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta, atribuindo o valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e 0 quando ocorre ao contrário. E aí tem-se a seguinte tabela. Então, vamos analisar essa tabela aqui. O urso não se alimenta de urso, então ganhou 0. O urso se alimenta de esquilo. Quando a espécie se alimenta de outra, é 1. Então, o urso se alimenta de esquilo, 1. Urso se alimenta de inseto, 1. Urso se alimenta de planta, 1. Esquilo não se alimenta de urso, 0. Esquilo não se alimenta de esquilo, 0. Esquilo se alimenta de inseto, 1. Esquilo se alimenta de planta, 1. Inseto não se alimenta de urso, não se alimenta de esquilo e não se alimenta de inseto. Inseto se alimenta de planta, 1. A planta não se alimenta nem de urso, nem de esquilo, nem de inseto e nem de planta. Aí levou tudo 0. Bom, então isso aqui é a nossa tabela. Isso aqui é a nossa matriz, certo? Cada elemento dessa matriz ocupa uma linha, uma posição na linha e uma posição na coluna. Então, essa matriz é a mesma coisa que essa aqui, identificada por seus elementos em relação à posição na linha e posição na coluna. Certo, então essa é a nossa matriz. E aí está dizendo que essa matriz tem uma lei de formação. Então, nós teremos que descobrir qual lei de formação é aplicada nessa matriz. Então, a gente vai ter que começar a analisar, tá? Então, vamos começar a analisar pela diagonal principal. Bom, o que acontece na diagonal principal? Na nossa diagonal principal, nós estamos com todos os elementos iguais a 0. E qual é a característica da diagonal principal? A principal característica da diagonal principal é que as linhas e colunas são iguais. Ó, nós temos o A1, 1, o A2, 2, o A índice 3, 3 e o A índice 4, 4. Ou seja, todas as linhas são iguais às colunas. E quando isso está acontecendo, quando a linha é igual à coluna, nós temos que todos os elementos são 0, certo? Bom, como nós estamos aqui falando de exercícios de concurso público, às vezes apenas uma dica já nos dá a resposta. Então, vale a pena parar um instantinho antes de tu continuares analisando a tua tabela para ver se tu já tens aqui uma resposta em algum desses itens. Bom, na letra, vamos ver quais são as letras que dizem que a linha são iguais às colunas, ou seja, qual letra traz que o I é igual ao J. Na letra A, diz que quando o I é igual ao J é 0, porque tá assim, ó, cuidado para não se confundir, tá? Tá falando assim, ó, 0 se I menor ou igual a J. Então, o igual tá ali, tá dizendo que quando o I é igual ao J é 0. Então, a alternativa A pode ser. Na alternativa B, diz que quando o I é igual ao J é 1. Então, essa já tá eliminada.
Na alternativa C, diz que é zero se o I é maior ou igual a J. Então, está considerando que quando o I é igual a J é zero. Então, a alternativa C também pode ser. E na alternativa D, nem tem o sinal de igual. Então, a alternativa D também cai fora. Então, a gente já sabe que a resposta correta será ou a letra A ou a letra C. Vamos continuar agora analisando a nossa matriz. Vamos ver agora a parte de cima da diagonal principal. O que está acontecendo na parte de cima da diagonal principal? Quando nós temos os elementos de cima da diagonal principal, se você observar, todas as linhas são menores que as colunas, todos os Is são menores que os Js. E quando esses Is são menores que o J, nós temos que o elemento é igual a 1. Então, vamos ver agora, nessas duas, ou na A ou na C, qual que traz que quando o I for menor que o J, nós temos 1. Na alternativa A, diz que quando o I é maior que o J é igual a 1. Então, a alternativa A está cancelada. E a alternativa C diz que quando o I é menor que J é igual a 1. Então, a alternativa C é a correta. Só para a gente acabar de analisar essa questão para ver se fecha mesmo, tá? Aqui tu já poderias assinalar, tá certo. Mas só vamos continuar. O que nós temos agora na nossa matriz? Os elementos abaixo da diagonal principal que a gente ainda não analisou. O que acontece nos elementos abaixo da diagonal principal? Todos os Is aqui são maiores que o J, todas as linhas são maiores que o J. E quando a linha é maior que a coluna, nós temos que os elementos são iguais a zero. E realmente confere ali, né? Está dizendo que quando o I é maior ou igual ao J, é zero. Então, é zero quando o I é maior que o J, é zero quando o I é igual a J. Então, a alternativa correta realmente é letra C, ok? Bom, no exercício 3, um exercício da Universidade de Passo Fundo, diz que é uma matriz, que nós temos uma matriz AIJ do tipo 5 por 4, onde, aí traz uma lei de formação, onde A e J igual a 4 vezes o I menos o J ao quadrado, e está pedindo para a gente calcular o valor de 2 vezes o A índice 5,2. Então, o que nós precisamos aqui? A gente precisa calcular o A índice 5,2 e multiplicar por 2. Pronto. Então, o objetivo é descobrirmos quem é o A52. Bom, para fazermos isso, pegamos a nossa lei de formação, onde é o I nós trocaremos pelo 5 e onde é o J nós trocaremos pelo 2. Bom, então ficamos com 4 vezes 5, que é 20, e menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, ficamos com 20 menos 4. 20 menos 4, 16. Como quer saber quanto é que é 2 vezes o A52, então faremos 2 vezes 16, que é 32. Ou seja, a alternativa correta, a letra C. Ok? Bem, a número 4 da Universidade Federal de Lavras. E nos trouxe uma matriz A e J de ordem 3 por 3, ou seja, uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, 3 linhas e 3 colunas. E nos disse que quando o I for diferente do J, teremos que fazer I mais J. E quando o I for igual ao J, teremos que os elementos serão iguais a 1. Quando que o I é igual ao J numa matriz? A linha será igual à coluna na sua diagonal principal, né? Onde os índices são iguais. Então, na sua diagonal principal, nós temos que essa matriz A, ela será formada apenas por elementos uns. Ou seja, como a gente está falando aqui de concurso, vamos já analisar para ver se a gente já consegue eliminar e conseguir a resposta. A letra A não é, porque os elementos da diagonal principal não são 1. A letra B pode ser, a letra C pode ser, a letra D pode ser, a letra E cai fora também. Então, aqui a gente já tem as respostas ou é B, ou C, ou D. A outra alternativa diz que quando a linha for diferente da coluna, nós teremos que fazer I mais J. Então, vamos lá. O A12 será 1 mais 2, que é 3. Ok, então aqui já cai fora a alternativa C, ó, porque disse que o A12 era 2. Então, cai fora a alternativa C. Pode ser ou a B ou a D. Ok, vamos continuar então. O A13 será I mais J, 1 mais 3, que é 4. B e D continuam certas. O A21 será 2 mais 1, 3. Aqui nessa, a gente já pode riscar a alternativa D, porque a alternativa D dizia que o A21 era 2. Então, a resposta certa é a letra B. Mas vamos continuar fazendo, tá?
Já podia riscar e ir para a próxima, enfim, mas vamos só continuar fazendo. O A23 é 2 mais 3, que é 5. A31, 3 mais 1, que é 4. E A32 é 3 mais 2, que é 5. Ok, fechou. Realmente, alternativa correta, a letra B. A número 5 é da Universidade Federal do Pará. Diz que é uma matriz A do tipo 3 por 3. Então, também tem 3 linhas e 3 colunas. Então, já sabemos que é uma matriz assim. E deu a lei de formação, dizendo que quando I for igual a J é igual a zero, então a alternativa é parecidíssima com a número 4 que a gente fez anteriormente, né? Aqui diz que a diagonal principal é formada apenas por zeros, então a nossa matriz será com essa carinha aqui. Se a gente já tem uma carinha da matriz e a gente está falando de concurso, vamos riscar as alternativas que não nos servem. A letra A poderá ser, a letra B não poderá ser, a letra C pode ser, a D não poderá ser. Então, aqui já eliminamos 2 itens. Vamos continuar. Diz que quando a linha fosse diferente da coluna, nós teríamos que fazer menos 1 elevado à linha mais a coluna. Então, o A12 será menos 1 elevado a 1 mais 2, então elevado a 3. E menos 1 elevado a 3 é igual a menos 1. Então, já conseguimos riscar a alternativa C. Tá, o A13 será menos 1 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3 é 4, então teremos menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4, alternativa E caiu fora também, porque dizia que era 1 e ali estava menos 1. Então, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra A, tá? Fazendo rapidamente, o A21 será menos 1 na 3, que é menos 1. O A23 menos 1 na 5, que é menos 1. O A31 menos 1 na 4, que é 1. E o A32 menos 1 na 5, que é menos 1. Confirmou tudo o que a gente já sabia. Alternativa correta, a letra A. O exercício 6 foi do Enem de 2018. Ele diz o seguinte: a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos: Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 e Banco 5 durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J, em que o I está entre 1 e 5 e o J também está entre 1 e 5, porque são 5 bancos, né? E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Então, aqui está falando assim, ó, do banco I para o banco J significa que, por exemplo, o A12 significa que o banco 1 transferiu para o banco 2. O A52 significa que o banco 5 transferiu para o banco 2, tá? Disse ainda que A e J é igual a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Como a gente tem aqui uma matriz 5 por 5, existirá a diagonal principal. E a gente já sabe que na diagonal principal a linha é igual à coluna. Então não tem sentido a gente falar que o banco 1 transferiu para o banco 1, o banco 2 transferiu para o banco 2. Então a diagonal principal ela é formada por zeros, tá? Porque daí não teria sentido. O que o exercício está pedindo? Então, ali embaixo diz assim: com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Então, ele quer saber qual banco transferiu mais. A linha corresponde a um banco, a coluna corresponde a um outro banco. Então, vamos por linhas aqui, ó. Na primeira linha, a gente vai ter o banco 1. Este banco 1 transferiu. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ver os elementos que ali estão na matriz. Eu tenho 0, mais 2, mais 0, mais 2, mais 2. Ou seja, nós temos 6 milhões. A segunda linha é o banco 2. Então, nós vamos somar os elementos da segunda linha da matriz. Teremos ali 2 mais 1, 3 milhões. A linha 3 é o banco 3. O banco 3 teve 1 mais 2, mais 0, mais 1, mais 1, 5 milhões. A linha 4 é o banco 4 e nós temos 4 milhões. A linha 5 é o banco 5 e nós temos 5 milhões. Ou seja, agora a gente tem que ver qual banco transferiu mais em milhões. Foi o banco 1, né? O banco 1 transferiu 6 milhões, então a alternativa correta é banco 1, letra A. Ok? A número 7 é da Unicamp de 2016.
Diz assim: em uma matriz chamam-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira nem à última linha ou coluna. O número de elementos internos em uma matriz com 5 linhas e 6 colunas é igual a... Tá dizendo que os elementos internos são aqueles de uma matriz onde a gente tira a primeira linha e a última linha. Então, se eu tenho 5 linhas e tiro a primeira e tiro a última, 5 menos 2, eu fico com 3 linhas. Se eu tenho 6 colunas e eu tiro a primeira e tiro a última, 6 menos 2, eu fico com 4 colunas. Ora, se eu tenho 3 linhas e 4 colunas, probleminha simples de multiplicação, né? 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 elementos ali dentro, tá? Se quiseres visualizar melhor, ó, essa é a matriz 5 linhas e 6 colunas. Se eu tiro a primeira linha, tiro a última linha, tiro a primeira coluna, tiro a última coluna, nós ficamos ali com o quê? Com 3 linhas, né? Ó, 1, 2, 3 linhas, que nem nós fizemos ali, e 4 colunas. E 3 vezes 4, sabemos muito bem que é 12, né? A número 8 é da Universidade Federal de Goiás, aplicada em 2004. Seja uma matriz M, A e J do tipo N por M, uma matriz quadrada de ordem N. Quadrada de ordem N significa que ela terá N linhas e N colunas, onde o A e J é igual ao I mais o J. Nessas condições, a soma dos elementos da diagonal principal dessa matriz. Tá, então quer que a gente some os elementos da diagonal principal de uma matriz de ordem N. Como é que é a carinha dessa matriz de ordem N? Vai ser algo assim, né? Terá N linhas por N colunas. Está pedindo a soma dos elementos da diagonal principal. Os elementos da diagonal principal, eles têm uma característica. Sempre que estiver na diagonal principal, a linha é igual à coluna. Faz parte da diagonal principal o A índice 1, 1, o A índice 2, 2, o A índice 3, 3, o A índice N, N, certo? Então, todos aqueles elementos onde a linha é igual à coluna fazem parte da diagonal principal. E são esses elementos aí que a gente vai ter que somar. Bom, a princípio parece ser bem simples, porque a gente tem a fórmula, a lei de formação, A e J igual a I mais J, então a gente consegue ali calcular o A1, 1, que é 1 mais 1, 2, o A2, 2, que é 2 mais 2, 4, e assim por diante, o A3, 3, o A4, 4, até o ANN. O ANN será a linha mais a coluna também, e N mais N dá 2N. Qual é o problema? O problema é que nós temos N termos, e a gente tem um monte de termos ali que a gente não sabe até quanto vai, né? Até que número vai para chegar no N. Como é que a gente vai fazer isso então? Vamos tentar pensar no seguinte. Quando a gente está fazendo isso, está acontecendo algo ali sempre repetindo, está aparecendo uma sequência. Como é que essa sequência está sendo escrita? Ela aparece como 2, 4, o 6, depois seria 4 mais 4, 8, 5 mais 5, 10, 6 mais 6, 12, 7 mais 7, 14, 8 mais 8, 16. O que está acontecendo? Que tipo de sequência é essa? É uma PA, é uma progressão aritmética, porque está sempre somando 2, é uma PA de razão 2. Ó, se a gente for observar ali, o que nós temos? 2 mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, mais 2 dá 8, mais 2 dá 10, mais 2 dá 12, e assim por diante, mais 2, 14, mais 2, 16. Então, o que a gente pode fazer? Existe alguma fórmula para a gente calcular a soma dos termos de uma PA? Existe. A fórmula que calcula a soma dos termos da PA é esta daqui. Bom, a gente sabe quem é o A índice 1? Sabemos, o A índice 1 é o 2. A gente sabe quem é o A índice N? Sabemos, o A índice N é o 2N, porque vai ser N mais N, né? Então, o A índice N é o 2N. A gente sabe a quantidade de termos? Não, a gente sabe que tem N termos, dividido por 2. Então, vamos substituir para ver como é que vai dar isso aí. Substituindo, então, substituímos o A1 por 2, o AN por 2N, o N continuou sendo N.
Tá, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ter que fazer uma multiplicação. Nós vamos fazer a distributiva aqui, ó. O n vai multiplicar o 2n's e o n vai multiplicar o 2. Então, ok, como é que vai ficar isso? Nós vamos ficar com n vezes 2, 2n, e n vezes 2n, 2n ao quadrado. Tá, 2n mais 2n ao quadrado dividido por 2, o que a gente pode fazer aí? Estão vendo que aparece 2 em tudo? Então, a gente consegue colocar o 2 em evidência. Ao colocarmos o 2 em evidência, nós conseguimos simplificar, né? O 2 dividido por 2 dá 1, então eles caem fora. Ficamos, então, que a soma dos n termos será igual a n mais n ao quadrado. Ou seja, resposta correta, letra D. Ok? Bom, e para finalizar, número 9 é da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Seja A uma matriz A e J quadrada de ordem 2. Matriz quadrada de ordem 2 terá duas linhas e duas colunas. Essa é a cara da nossa matriz. A lei de formação foi dividida em duas partes. Foi dividida para o I menor que o J e para o I maior ou igual a J. Para o I menor que J, foi dada uma lei de formação onde o 2 é elevado a I mais o J. Tá. Quais são os elementos que tem o I menor que o J? O I menor que o J aparece apenas no A12. Todos os outros serão maiores ou iguais. Aqui no A11 são iguais. No A21 a linha é maior que a coluna e no A22 são iguais. Então, todo o restante está na outra lei de formação. Então, vamos começar a fazer pela primeira lei de formação, onde o I é menor que o J. Então, quando o I é menor que o J, a lei de formação é 2 elevado a I mais J. Então, vamos fazer essa substituição. A na 1, 2, será igual a 2, o índice I é 1 e o índice J é 2. Então, ficaríamos com 2 elevado a 1 mais 2. 1 mais 2 é 3 e 2 elevado a 3 é 8. Certo? Então, a gente já sabe que o A12 tem que ser 8. Então, peraí, antes da gente continuar, vai que a gente já tem a resposta correta. Não, ainda não temos, mas a gente já consegue eliminar a letra C. Vamos continuar agora. Agora para os I's maiores ou iguais a J. Fazemos o primeiro, então, o A11. Essa lei de formação, nós teremos que utilizar que o I ao quadrado mais 1. Ok, então no A11 nós teremos o 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1 e 1 mais 1 é 2. Será que dá para eliminar mais alguém? O A índice 1, 1 ainda não dá, né? Todas as outras letras têm o A índice 1, 1 igual a 2. Vamos agora para o A índice 2, 1. No A índice 2, 1 nós teremos o 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4 e 4 mais 1 é 5. Será que dá para eliminar alguém agora? O A21 tem que ser 5. Segunda linha, primeira coluna tem que ser 5. A letra D cai fora. Agora o A22. Que pena, né? A gente vai ter que fazer até o final para saber realmente qual é a letra. Então, o A22 será o 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4 e 4 mais 1 é 5. Então, a alternativa correta é a letra A. Ok? Então, por hoje era isso. Beijos!